I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Bom dia a todos, vamos aqui a mais um Ponto Break. Vamos começar com o rescaldo dos jogos de ontem que tínhamos para a última edição do Ponto Break e vamos lançar o Monte Carlo. É verdade que já começou, mas fazer o vídeo típico que envolve responder a 3 perguntas. Quem é o favorito a ganhar o torneio ou os favoritos? O primeiro top 10 a cair e, por último, quem é que poderá surpreender nesta edição do Monte Carlo 2022. Começando então pelos jogos do dia de ontem, começamos com o jogo do Opelka. Vamos começar pelo último, um jogo onde o Opelka venceu por 6-3 e 7-6, um jogo que o último set não teve fácil para o gigante Opelka de 2,11 m, que jogou contra o seu compatriota John Isner com 2,08 m. Foi a final mais alta do torneio, não é? E o Opelka acaba por ganhar pela 5ª vez consecutiva o John Isner e conquistar o 4º título da carreira, o segundo em 2022 e o primeiro no pó de tijolo, porque tínhamos aqui um server bot. Sabemos que os server bots têm sempre mais dificuldades em superfícies mais lentas, mas a verdade é que tivemos uma final tudo menos esperada e podemos começar a pensar em mudar o rótulo do Rally Opelka de server bot para claybot, porque o que nós vimos foi um Opelka a servir muito bem. É verdade que no segundo set a percentagem de primeiro serviço diminuiu e teve mais dificuldades a fechar o seu jogo de serviço, e não foi à toa que acabou por enfrentar 8 breakpoints, que acabou por salvar todos e teve 3 set points no tiebreak do segundo set. Mas posso dizer que amanhã, hoje, segunda-feira, vai subir ao 17º lugar do ranking, a sua melhor classificação de sempre. Depois tivemos a Belinda Bencic, que brilhou em Charleston e conquista o primeiro título de terra batida da carreira, ao vencer a Jaber, número 10 do mundo, por 6-1, 5-7 e 6-4. Que foi um jogo de 2 horas e 30 minutos, um jogo, primeiro set, muito fácil para a Belinda Bencic, que aproveitou, lá está, alguma fragilidade emocional da jogadora da Tunísia, e o segundo set houve ali alguma quebra, podia ter fechado no segundo set, porque recuperou o break, teve break, mas depois recuperou, teve 5-5, teve a subir para 6-5 e depois perdeu 2 jogos de seguida, mas depois teve a capacidade de ganhar em 6-4, um último set muito perigoso, uma batalha fabulosa entre as duas jogadoras, que faz com que a Belinda torne-se a 8ª jogadora em atividade com títulos a bater a 500 em 3 superfícies diferentes, juntando-se a Kim Clijsters, Kuznetsova, Ashley Barty, Kerber, Kvitova, Karolina Pliskova e Mason Keys. Por isso temos aqui um feito. Depois temos aqui a Pigossi, acabou por perder contra a Tatjana Maria por 3-6, 6-4 e 2-6 em 2 horas e 30 minutos. A Tatjana Maria, a jogadora alemã, acabou por acabar com o conto de fadas da jogadora brasileira de 27 anos, que não tinha ganho nenhum jogo no circuito feminino e nunca tinha chegado por sua vez a uma final do circuito. Acabou por chegar, jogou bem, aquele segundo set foi perigoso. Estava ali a ver a coisa mal encaminhada. A Tatjana Maria, pois que toda a sua experiência conseguiu, lá está, vencer a jogadora brasileira. Depois tivemos o David Goffin, que começou muito mal contra o Alex Molcan, o antigo número 10 do mundo. Perdeu o primeiro set por 3-6, depois venceu 6-3 e 6-3 em pouco mais de 2 horas de jogo. Foi um jogo muito interessante. O Goffin, para quem não sabe, não vai ter tempo não vai ter tempo a perder, e na semana que segue vai jogar o ATP Monte Carlo, a prova que recebeu um wildcard para o quadro principal. Na primeira ronda vai defrontar o qualifier Lecce, um Lecce que tem dado problemas a muitos bons jogadores no circuito. Das 4 entradas que eu sugeri ontem, todas foram vencedoras. Esse não é o objetivo do programa. Fico satisfeito, obviamente, que tenham corrido bem. Sei que há pessoas que veem este programa com este intuito,
No entanto, o intuito do programa, o principal objetivo do programa é dar dicas, sugestões para vocês melhorarem claramente da vertente de apostas esportivas em ténis. Claro que acaba por as sugestões que eu dou, as apostas que eu normalmente vejo com valor, acaba por ser, digamos assim, um acessório ou algo para, acaba por ser, digamos, quase um gatilho para puxar audiências. Temos aqui depois uma notícia que não tem nada a ver com o dia de ontem, mas foi uma notícia que eu achei interessante e eu tinha partilhado que achava que a Ashley Barty, depois de se aposentar do ténis relativamente cedo, aos 25 anos, iria ter alguma coisa que iria marcar nos próximos tempos, um casamento ou algo do género. Pelo menos a primeira notícia não é esta, não é que ela vai se casar nem de perto nem de longe, mas sim que ela vai estrear-se como escritora. Parece que a jogadora australiana vai começar a escrever livros com toda a sua experiência, com toda a sua capacidade de passar o seu lado mais pessoal e também todas as suas experiências como tenista profissional, e mal espero para ler algumas das páginas que a Ashley Barty poderá vir a escrever. Vamos então aqui para a segunda parte do Monte Carlo, onde nós vamos analisar o quadro e também a responder às 5 perguntas que normalmente nós costumamos sempre fazer nos programas, principalmente a partir da categoria 500. Quais são as 3 perguntas para os mais distraídos? Quem é os possíveis vencedores desta edição do Monte Carlo? Ou o favorito ou os principais favoritos? Pode ser mais do que um. E neste caso é depois, quem é o primeiro top 10 a cair? E por último, e não menos importante, quem será o Dark Horse, o cavalo negro, traduzido por miúdos? Quem será aquele jogador que poderá surpreender por ter tido um sorteio relativamente mais fácil, um jogador que em terra batida destaca-se e por aí fora. Começamos com a primeira pergunta: quem são os favoritos? E aqui destaquei 5 favoritos. Ou pelo menos são candidatos a vencer este torneio. Começamos desde logo com o sérvio Novak Djokovic, que segundo a Betano é o favorito para ganhar esta edição do Monte Carlo, com uma cotação de 3.10, o que equivale a uma probabilidade de 32% aproximadamente. O jogador sérvio está ansioso para competir depois de ter ficado fora dos torneios americanos, Indian Wells e Miami, por não estar vacinado. O número 1 do mundo, atenção, é o número 1 do mundo, mas o Daniil Medvedev não vai jogar este torneio e a diferença entre os dois é apenas 10 pontos. Não esquecer disto. Está isento de jogar a primeira ronda por ser um dos 8 cabeças de série da prova. O primeiro adversário será o David Fokina, um jogador perigoso de terra batida. Um jogador que varia muito o jogo e pode criar algumas dificuldades ao Novak Djokovic. O espanhol número 45 do ranking, para chegar a esta fase do torneio, teve que ultrapassar o norte-americano Marcos Giron, um jogador que tem como habitat natural o piso duro, por 7-5 e 6-4 em 1 hora e 40 minutos. O ano passado o sérvio ficou pelos oitavos de final ao perder contra nada mais nada menos que Dani Evans por 6-4 e 7-5. Já o espanhol perdeu nos quartos de final com o vencedor do torneio, Stefanos Tsitsipas. Outro jogador que segue aqui na nossa lista de possíveis candidatos a vencer este torneio será então o fenómeno Carlos Alcaraz, com modo 3.35, que equivale a uma porcentagem de 29.8%. O espanhol está numa boa fase e venceu o primeiro Masters 1000 da carreira a semana passada em Miami, ao bater na final Casper Ruud. Pelas suas características, é um jogador que claramente pode surpreender. Baixo em pó de tijolo, referência aqui à academia do Nadal, onde cresceu e se especializou nesta superfície. Além disso, é acompanhado com um ex-número 1 do mundo, Ferrero. O jogador espanhol vai jogar com o vencedor do jogo entre Sebastian Korda e Van Butik-Vadenchuk, que para mim será o Korda, e o Korda poderá ser um jogador que poderá vir a surpreender, mas já falamos dele mais tarde. Nos quartos de final pode apanhar um Novak Djokovic. E aqui quero fazer já uma ressalva. Para aquilo que nós conhecemos dos dois jogadores, claro que o Novak Djokovic está muito ansioso, quer competir, tem muita fome de títulos, muita fome de jogar, mas não sabemos o que ele fez neste meio tempo
que esteve ausente dos cortes. Se ficou-se nas suas empresas, se ficou-se na sua família, se treinou, como é que está fisicamente, psicologicamente, como é que está. E temos aqui um Alcaraz que vem num grande momento de forma e é um jogador extremamente perigoso. Até poderia dizer que o Alcaraz poderá surpreender nos quartos de final do Novak Djokovic. Mas lá vamos. No terceiro lugar da lista temos o campeão em título, Stefanos Tsitsipas, com modo a rondar 6,5, com uma probabilidade à volta de 15%. O grego vai jogar na segunda ronda com o vencedor do jogo entre Fognini e Rinderknecht Nesh. Logo aqui terá um osso duro de roer, principalmente se for o jogador italiano. Está do lado do quadro dos jogadores como Munar, Carreno Busta, Sinner, Wawrinka, Sonego e Djere. São jogadores perigosos, jogadores de terra batida. Munar é um jogador muito perigoso, com bolas muito... com balões. Muito defensivo. Carreno Busta também, embora tenha mudado um bocadinho a sua forma de abordar o seu jogo, é um jogador que pode ser muito, muito perigoso. Temos Carreno Busta, um especialista em terra batida. Temos Sinner, que também é um jogador que desistiu em Miami por uma bolha no pé contra o Francisco Cerundolo, mas aparentemente essa situação já está ultrapassada. Tem Wawrinka, que volta, mas é um jogador perigoso, um jogador que já foi campeão deste torneio em Monte Carlo. Não sabemos como é que ele volta, se fisicamente está preparado, se não está, mas cuidado. O Stefanos Tsitsipas tem aqui adversários complicados. Sonego, Wawrinka, Sinner, Carreno Busta, Munar. Complicado aqui o sorteio para o Stefanos Tsitsipas, embora tem qualidade, tem capacidade. No entanto, a transição de piso duro para terra batida é sempre difícil e o próprio já veio mostrar essa mesma opinião na antevisão a Monte Carlo. O próximo jogador que segue na lista é Alexander Zverev, que fica na parte inferior do quadro, com um modo de 9.25, com chances a rondar os 10.8%. O ano passado ficou pelos oitavos de final, onde perdeu com o David Goffin por 6-4 e 7-6. O melhor registro do germânico neste torneio foi em 2018, onde alcançou as meias finais, perdendo para o Kei Nishikori por 3-6, 6-3 e 6-4. Venceu o primeiro set, mas depois perdeu os restantes. O primeiro adversário do Sasha Zverev sairá do jogo entre Delbonis e Munar. Aqui, se for Munar, um jogador perigoso e que pode já, à partida, colocar aqui um ponto de interrogação naquilo que será a aventura de Alexander Zverev pelo Mónaco. Nos oitavos de final pode apanhar um Carreno Busta ou um Wawrinka, que vem de lesão, atenção. Nos quartos, Rublev, Sinner ou Garin. Poderá ser um desses jogadores que poderá enfrentar se chegar, lá está, aos quartos de final, porque eu acho que pode não chegar. Para fechar o top 10 dos favoritos a ganhar este torneio, temos o Casper Ruud, o jogador que desistiu de Marrakech porque teve uma crise de dentes, não é? E acabou por desistir quando já estava tudo alinhado, quando já sabia os seus festejos, já sabia qual era o adversário dele, acabou por ter uma crise dentária e acabou por desistir do torneio. De frisar que chegou à final de Miami, onde perdeu contra o Carlos Alcaraz. Já não é aquele jogador rotulado de terra batida, é um jogador que tem-se aprimorado e tem sido um jogador que tem batido a bola mais flat, embora em terra batida é sempre a superfície de eleição. O norueguês tem uma cotação de 13.5, o que equivale a uma probabilidade a rondar os 7%. O primeiro jogo do norueguês será entre o vencedor do jogo entre Rune e Karatsev. Logo aqui, Karatsev, por exemplo, é um jogador perigoso nesta superfície. Nos oitavos jogará com Lajovic ou Dimitrov. Atenção, eu estou aqui a puxar o jogador teoricamente mais forte. Estes jogadores podem perder e podem não chegar sequer a esta fase. Mas estamos a falar aqui do jogador teoricamente com mais capacidade de lá chegar. Nem sempre isso acontece, como é óbvio. E como disse ontem, e depois mais tarde vou frisar isso, cuidado nos jogos dos primeiros 2-3 dias. Nos quartos de final, pode cruzar com Urkaz, Delin, Martínez, Hubert, Ramos Vinolas, Gripur ou até Kemenori. Por isso, aqui o Casper Ruud vai ter pano para mangas, como a gente costuma dizer em bom português. Nas meias finais estará pela frente Djokovic ou Alcaraz, por exemplo. Mas chegar a umas meias finais já seria algo muito satisfatório para o norueguês. O ano passado o norueguês chegou às meias finais, onde perdeu com o Rublev por 6-3 e 7-5. Rublev que chegou à final contra o Stefanos Tsitsipas e acabou por perder. Qual é o jogador que pode surpreender? Assim, eu tive muita dificuldade em encontrar um jogador que poderia surpreender aqui e que pudesse dar aqui alguma... desse um modo interessante. Assim, o único jogador aqui que eu vejo que poderá surpreender, porque
Eu vejo sempre, ou na segunda ronda, ou na terceira, ou na quarta, vejo sempre ali um jogador que é capaz de dificultar a vida de qualquer um. Porque o torneio está muito bem equilibrado, na minha opinião. Um, o jogador que para mim pode surpreender é um ex-top 10, por isso teoricamente não vai ser um dark horse, teoricamente, no verdadeiro sentido da palavra, mas acho que é um jogador que pode vir a surpreender. É um Carrano Busto, um Foninho, por exemplo. Embora esses dois jogadores podem claramente nem chegar longe e podem perder já na primeira ronda ou na segunda. Mas eu aqui destacava claramente Carreno Busto, um jogador que está a trabalhar com Carlos Alcaraz e Ferrer. O jogador que tem como base o jogo em terra batida, embora tenha mudado a sua forma de jogar, com bolas mais flat, aproximando-se daquilo que é mais as características de uma superfície rápida. No entanto, tem 2 títulos conquistados no ano passado e foram nesta superfície em terra batida, em Marbella e Hamburgo. Dois torneios disputados em terra batida e venceu esses 2 torneios no ano passado, o que mostra claramente mãozinhas para a coisa. O primeiro top 10 a cair, na minha opinião, ao GLA Sim. O ano passado ficou pela primeira ronda, onde perdeu com o Garim por 7-6 e 6-1. O jogador canadiano não está num bom momento de forma e espera-se muitas dificuldades em se adaptar a uma superfície mais lenta, que exige mais do físico, principalmente da estratégia. É uma superfície que uma das características do jogador de terra batida é que tem que ser pacientes. E na minha opinião, o GLA Sim é tudo menos paciente. É um jogador que quer resolver o ponto o mais cedo possível, muitas vezes em situações que não o deve fazer, e por isso acho que vai ter muitos problemas. O ano passado realizou 10 jogos nesta superfície e venceu apenas 4. Na segunda ronda apanha, por exemplo, um Musetti ou um Per, dois jogadores que podem dificultar e muito a vida ao GLA Sim, e por isso acho que um desses dois jogadores, ou Musetti ou Per, se for Per, depende do dia que ele estiver, depende se ele for para a noite ou não foi, mas por causa do cash money, né? do valor que ele pode alcançar se chegar à segunda ronda ou à terceira, poderá ser incentivo bastante para o Per para jogar de forma séria este torneio. Dos jogadores que podem complicar, dois jogadores que podem complicar muito a vida ao canadiano, Musetti ou Per, caso consiga passar, apanhará Schwartzman, Fuksevich ou Kachanov. E adivinha-se uma estadia curta em Mónaco para o AGL assim, visto que tem aqui pelo menos vários jogadores, ou na segunda ou na terceira ronda, que podem dificultar e muito a vida ao G ali assim. Partimos aqui para algumas sugestões, algumas dicas como trabalhar este torneio. É a minha forma de trabalhar. Não quer dizer que esteja certo e que vocês devem fazer, mas normalmente em torneios de maior importância, categoria 1000, Grand Slam, NIT Finals e por aí fora, é muito provável que nas primeiras rondas existem mais surpresas. Posso dizer-vos que hoje há muitos falsos favoritos. Há muitos favoritos muito enraizados pelo ranking, por aquilo que fizeram o ano passado. No entanto, são jogadores totalmente diferentes. Posso dar o exemplo do Ramos Vinolas, posso dar o exemplo do Alex de Menor, que para mim são odds relativamente baixas para aquilo que eles têm feito atualmente. E é muito normal nos primeiros jogos, nas primeiras 2 rondas, haver muitas surpresas. Não vaiam pelos favoritos. Analisem, precifiquem e depois comparem com aquilo que as casas de apostas estão a oferecer. Porque só hoje eu vi 4, 5, 6 favoritos que não são para mim favoritos. Ou podem ser, mas não vai ser de um modo de um 40, é de um modo de um 70, um 80. Por isso, há muitas odds desajustadas, na minha opinião, para o dia de hoje. Tenham realmente muito cuidado. É um torneio longo. Não é preciso começar desde já a apostar. É como eu costumo dizer, as apostas não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. E antes, poucas entradas, mas boas, do que muitas e más. Pessoal, deixa esse ponto break. Não vou analisar nenhum jogo hoje, porque eu quero ver os jogos. Quero ver como é que os jogadores estão. Criar alguma base em termos de informação. Porque, como disse, a transição piso duro, terra batida é sempre muito problemática para 80% dos jogadores. E por isso quero me informar, quero ver os jogadores, como é que estão. Como é que essa terra de Mónaco está em termos de velocidade. Porque, sim, há vários tipos de velocidade dentro da terra batida, para quem não sabe.
E deixo esse ponto break. Espero que de alguma forma tenha-vos ajudado. Se vos ajudei, não se esqueçam de deixar o like na transmissão, subscrever o canal e ativar as notificações. Ficaria extremamente satisfeito. E já agora, comentem aqui no YouTube se vocês acham, o que é que vocês acham desse torneio, se concordam com os jogadores que eu destaquei, quem é que para vocês é o favorito ou os favoritos, que eu aqui também fiz batota e pus 5 favoritos só porque sim. Quem é o primeiro top 10 a cair e quem será o jogador que poderá vir a surpreender na vossa opinião. E pronto, e até uma próxima oportunidade.